Então vamos começando e faço uma breve introdução. Muito bem, então, muito boa tarde a todos. Hoje temos mais uma Smart Discussion do ciclo que estamos a fazer de a nova aposta nos mercados. Portanto, isto é um ciclo especial que estamos a realizar desde há algumas semanas, em que procuramos de uma forma muito prática abordar aquilo que são alguns dos desafios que se colocam na relação que o nosso país e a nossa economia tem com alguns mercados estratégicos. Já fizemos muito rapidamente uma sessão sobre o Brasil, outra sobre a Alemanha, outra sobre a Espanha. A semana passada fizemos uma sessão sobre a China e esta semana vamos ter duas sessões, precisamente uma sobre os Estados Unidos, já lá vamos, e já agora, na próxima quinta, antecipando esse facto, vamos ter uma sessão sobre Portugal-França, como sabem, é uma relação também de há muitos anos, com uma identidade muito forte do ponto de vista económico e que naturalmente também vai ser uma discussão muito interessante. Mas pronto, o que nos traz hoje aqui é de facto este tema absolutamente estratégico da relação entre Portugal e os Estados Unidos. Temos o grande prazer de ter connosco aqui três pessoas que dispensam qualquer apresentação, a começar pelo António Martins da Costa, meu amigo há muito tempo e que é o atual presidente da Câmara de Comércio Portugal-Estados Unidos e que já teve responsabilidades várias em várias empresas, nomeadamente na EDP, onde foi administrador durante muitos anos. Temos aqui connosco o António Redondo, que é o CEO do Grupo Navigator Company. É uma honra tê-lo aqui connosco, que de facto é uma empresa multinacional portuguesa no mundo e será sem dúvida um gosto de contar com o seu testemunho e depois também as suas notas do ponto de vista da discussão. E o Bernardo Correia, que é o Country Manager em Portugal da Google, que é uma empresa que dispensa apresentações e que obviamente também é um caso de sucesso de investimento dos Estados Unidos em Portugal. Estas sessões normalmente têm três momentos, portanto começaremos com um primeiro momento em que o António Martins da Costa fará uma breve introdução sobre aquilo que é a sua visão sobre estas relações, terá uma conversa com os dois convidados e depois teremos um segundo momento que é uma conversa com os presentes, onde espero que possamos ter uma discussão muito interessante. Para essa discussão, eu tomei a liberdade hoje de lançar 4 tópicos que depois irei apresentar e que espero que possam ajudar na discussão. António Martins da Costa, muito obrigada e a palavra é tua, está bem? Como te gosto. Obrigado pelo convite e passaria desde já a lançar o tema que tem a ver com as relações entre não só Portugal e Estados Unidos, mas eu diria mais entre a Europa e os Estados Unidos, ou seja, as relações transatlânticas. As relações transatlânticas são da maior importância, até porque estamos a falar dos dois maiores blocos económicos do mundo. Estamos a falar de dois blocos que, no conjunto, representam cerca de 45% do PIB mundial, em termos nominais. Se forem PPPs, será um pouco menos, será 33%, 35%. Mas, de qualquer maneira, são dois blocos que têm entre si uma ligação fortíssima e que demorou muito tempo a ser construída, porque tem raízes históricas, tem raízes políticas, tem raízes económicas e que, mesmo que se queira de alguma forma substituir as relações entre outros blocos, com outros blocos económicos, não é fácil, porque a malha está de tal maneira fida entre estes dois blocos, tal como eu irei tentar demonstrar com alguns números, que não é fácil outras relações se substituírem assim de imediato a esta relação que existe há longos anos. Para termos uma noção, eu vou utilizar a terminologia anglo-saxónica em termos dos bilhões e dos trilhões, que talvez seja mais fácil de compreender. O, o trade global entre estes dois blocos, estamos a falar de 7,5 trilhões de dólares. 4 trilhões dos Estados Unidos para a Europa e 3 trilhões e meio da Europa para os Estados Unidos. Aqui estamos a falar de relações comerciais no sentido amplo, não é só importações e exportações, eu já lá irei a esse tema, que normalmente é o foco daquilo que se dá quando se olha para as relações económicas entre duas partes, é a balança comercial, o que é que um exporta e o que é que importa de um e para o outro, e isso não é suficiente. É importante, mas não é suficiente, até porque em cima disso há todo o negócio que as subsidiárias de ambos os blocos têm na outra parte e que movimenta um volume de negócios bastante superior ao puro comércio de importação e exportação.
Só para termos uma noção, destes 7 trilhões e meio de transações económicas, 2 trilhões são de facto de importações e exportações, é quase 1 trilhão para cada lado, embora haja uma vantagem da zona europeia relativamente aos Estados Unidos, portanto a balança comercial é favorável, mas não é muito favorável, quer dizer, num trilhão estamos a falar de 150 ou 60 bilhões, portanto, estamos a falar de 15% de saldo comercial favorável ao lado europeu. E estamos a falar entre bens e serviços, na acumulação de bens e serviços. Portanto, desses 2 trilhões que estamos a falar, de puro comércio de bens e serviços, de exportações e exportações, temos que pôr em cima o resto, que estamos a falar de 5 trilhões e meio, de valor económico e de vendas geradas pelas subsidiárias. Estamos a falar de subsidiárias europeias nos Estados Unidos e de subsidiárias americanas na Europa, que utilizam as suas plataformas nos 2 lados do oceano para, a partir daí, potenciarem vendas, não só nos mercados de destino, como até para mercados terceiros. Ainda hoje estava numa outra conferência onde se falava da indústria automóvel. E, nesse caso, o exemplo talvez mais elucidativo é a BMW, que tem uma fábrica enorme na Carolina do Sul, que importa da sua fábrica de Munique, que já agora é mais pequena do que a que tem na Carolina do Sul. A fábrica de Munique envia motores e para-choques para a fábrica americana, que depois incorpora todas as outras componentes que são fabricadas nos Estados Unidos e que depois, a partir da plataforma americana, exporta para 120 mercados pelo mundo todo. E é um dos maiores exportadores dos Estados Unidos. Portanto, estamos a falar do papel que estas plataformas têm, e que normalmente não são apanhados nos números de import-export, de mero comércio, mero entre aspas. Estamos a falar, no caso das, como eles chamam, affiliates, das subsidiárias de empresas americanas na Europa, e Europa, não estou a falar só da Europa, União Europeia, estou a falar, quando eu falo em Europa, é Europa com Reino Unido, Noruega, Suíça, portanto, com o Espaço Económico Europeu, normalmente depois há o resto da Europa, mas já é menos relevante nesta matéria. Estamos a falar de ativos que estão na Europa de empresas americanas de 19,2 trilhões. Estes 19,2 trilhões de ativos, o valor desses ativos, é maior do que o PIB da China, é maior do que o PIB da União Europeia. E do outro lado, o total de ativos europeus nos Estados Unidos é quase metade disso, é 9,3 trilhões, mas de qualquer forma também é um número que impressiona, basta ver quantas vezes é que isso representa o PIB português. Também um dado interessante é que mesmo olhando apenas para o trade de import-export entre a Europa, portanto o transatlântico, dos 2 trilhões, ele só é batido pelo trade entre os Estados Unidos e todo o Pacífico, toda a área do Pacífico, da Ásia-Pacífico, que vale 2,2 trilhões. Mas depois, como não tem o mesmo número de subsidiárias, o valor económico total não se aproxima daquele que existe com a Europa. Também um vetor aqui importante a referir é que, já agora, as exportações que os Estados Unidos fazem para o resto do mundo, 25% dessas exportações vêm das tais subsidiárias estrangeiras que estão lá. E desse valor, desses 25%, 60% são europeias. Portanto, o papel que o investimento europeu tem no tecido económico americano é muito, muito grande. E eu agora correria rapidamente outros pontos importantes da relação transatlântica, passando muito
muito brevemente pela energia. Os Estados Unidos são neste momento o principal fornecedor, é o número um, o fornecedor número um de LNG para a Europa, é o fornecedor número um de petróleo para a Europa, é o fornecedor número um de carvão para a Europa, embora o carvão está em queda, mas continua a ser o principal fornecedor, e a Europa é o principal mercado destes três combustíveis para os Estados Unidos. Portanto, estamos a falar daqui de um vetor bidirecional em que há número um dos dois lados. Também é muito importante referir que, do ponto de vista da economia digital, e aí o Bernardo estará muito à vontade para falar melhor do que eu, aquilo que são os data hubs são cada vez mais importantes em termos de conectividade e do data flow, não só do comércio, mas da informação entre os dois continentes. E é de longe a relação entre Estados Unidos e Europa a maior do mundo. Estamos a falar que os data flows da Europa, que saem da Europa, metade, 50% vão para os Estados Unidos, e a mesma coisa dos Estados Unidos. Os data flows que saem dos Estados Unidos, metade vem para a Europa. Os cabos submarinos que garantem estas ligações, a Google, mais uma vez, tem aqui um protagonismo muito importante. Esses cabos transatlânticos são 2 vezes e meia os cabos transatlânticos que existem entre os Estados Unidos e todo o Pacífico, toda a zona do Pacífico. Portanto, estamos a falar de outra escala. E estamos a falar também de os data hubs que existem na Europa para concorrer com os americanos, até por via da maior necessidade de haver data centers para os hyperscalers, como a AWS, a Google ou a Azure da Microsoft. Estamos a falar em hubs que neste momento fala-se até em jargão nos flaps, que é Frankfurt, London, Amsterdam e Paris, que são os 4 grandes hubs neste momento de telecomunicações, que também já começam a ficar um pouco saturados e começam a aparecer novos hubs, como por exemplo o nosso de Sines, que esperamos que tenha uma explosão e que não fique bloqueado por razões que às vezes custa a entender. E também em Espanha, em Madrid, Não tenho aquelas coisas. na zona da Catalunha. E, portanto, para dizer que esta relação também é uma relação a contar. E eu terminava com 2 pontos. Um deles são os empregos gerados pela economia transatlântica. Estamos a falar, a avaliação é de cerca de 16 milhões de empregos dos dois lados do Atlântico. 10 milhões de empregos diretos e 6 milhões de empregos indiretos no supply chain, etc. Um pouco mais nos Estados Unidos, mais de 5 milhões nos Estados Unidos, na Europa 4 milhões e meio, mas portanto é relativamente equilibrado. E também um ponto sobre a inovação, o R&D, que no caso os Estados Unidos investem em R&D na Europa cerca de 38 a 40 bilhões, estou a falar sempre em números de 2024, e a Europa, a União Europeia investe mais ou menos o mesmo montante de R&D nos Estados Unidos, 34 bilhões. Se considerarmos a Europa alargada, já incluindo a Suíça, a Noruega, a Islândia, etc., mas essencialmente é a Suíça que faz a diferença por causa da indústria farmacêutica, esse número de R&D nos Estados Unidos só para 56 bilhões. E, portanto, estamos a falar de uma relação que eu terminaria, uma relação muito importante entre os dois continentes, e que só faria uma referência também muito rápida sobre Portugal e os Estados Unidos. Agora, olhando só para Portugal, Portugal tem uma balança comercial com os Estados Unidos positiva, bastante positiva, exporta mais de 11 bilhões de euros em bens e serviços, é quase 50-50, e importa 4 bilhões de euros de serviços. Os serviços em Portugal com os Estados Unidos tradicionalmente eram favoráveis aos Estados Unidos, mas com a explosão do turismo passaram a ser favoráveis, muito favoráveis a Portugal. Também o FDI dos Estados Unidos em Portugal, estamos a falar de 11,3 bilhões de euros, e estamos a falar do número de visitantes também a crescer, neste momento são
terceiro maior mercado emissor de visitantes para Portugal, 2,3 milhões que nos visitaram ano passado, portanto acho que estes números falam por si digamos, na solidez da relação que existe, que sabemos que tem altos e baixos, esta solidez, e estamos a falar em momentos hoje em dia que por vezes nós nem entendemos muito bem aquilo que se está a passar e cada dia pode ser diferente do anterior, mas de qualquer maneira a resiliência que esta relação tem demonstrado ao longo dos anos tem demonstrado que tem uma solidez, tem uma resiliência, tem uma solidez que ultrapassa as turbulências que possam ocorrer e que estão a ocorrer e que certamente irão continuar a ocorrer entre os dois blocos. E, portanto, eu terminaria aqui esta introdução e pediria que eu talvez começasse pelo António Redondo para nos dar uma perspectiva daquilo que é uma empresa portuguesa de base industrial muito forte em Portugal e que se expandiu internacionalmente e que tem uma presença muito significativa no mercado americano, que é um mercado altamente competitivo, e como é que ultrapassou essas dificuldades que muitas vezes foram dificuldades até públicas, regulatórias, etc., e como conseguiu vingar e conseguiu apostar naquele mercado com grande sucesso. E só referir que o António Redondo tem sido uma pessoa muito ativa na Câmara de Comércio, na AmCham, esteve à frente do Comitê de Sustentabilidade e só deixou há algum tempo o Comitê de Sustentabilidade porque não tinha tempo para o acompanhar, mas está sempre presente. Muito obrigado. António. Muito obrigado, António. Muito obrigado ao convite para participar nesta reflexão convosco. Eu faria muito brevemente uma descrição da situação da Navigator nos Estados Unidos, mas depois, se houvesse tempo, gostava de refletir um pouco sobre a questão das políticas tarifárias e pegar nesta questão que o António muito bem ilustrou, da importância da relação transatlântica, para também deixar algumas reflexões. Muito brevemente sobre o tema da Navigator nos Estados Unidos. Nós vendemos nos Estados Unidos aproximadamente 100 milhões de euros, corresponde a 4, 5% da nossa faturação. Como em outros produtos com margens interessantes, os preços de mercado nos Estados Unidos em muitos produtos industriais e produtos de consumo é acima do resto do mundo, pois quando falamos um bocadinho porque é que chegámos aqui, talvez fique mais patente porque é que é assim. Com uma margem que é mais do que proporcional àquilo que é o nosso volume de vendas, mas o nosso volume de vendas é obviamente muito relevante, mesmo sendo 4 ou 5%, são 100 milhões de euros, é muito relevante. Nós obviamente seremos afetados pela decisão da política de tarifas aduaneiras que vier a ser implementada. Temos contudo, e o António fez uma alusão a isso, temos contudo uma situação um pouco sui generis, porque temos desde a administração Obama, portanto, há 10 anos, temos um procedimento de anti-dumping que decorreu estes 10 anos e que tem uma tarifa anti-dumping que é calculada e medida todos os anos, também é mais ou menos público que são tarifas neste momento muito, muito baixas, mas a tarifa aduaneira que vier a ser implementada entra como custo da taxa anti-dumping. Portanto, a taxa anti-dumping vai subir só pelo efeito de haver uma nova tarifa aduaneira. Pior do que isso, se isso já não fosse suficiente para criar aqui alguma incerteza e alguma instabilidade nas nossas operações, pior do que isso, sobre os derivados de madeira, a administração Trump decidiu abrir um procedimento chamado Secção 232 do Trade Act de 1962, portanto, do Presidente Kennedy. A Secção 232 é normalmente exercida quando há ameaças à segurança nacional por a importação de determinados produtos. Foi isso que aconteceu, nomeadamente, com os semicondutores, foi isso que aconteceu, nomeadamente, com a farma, e está a acontecer também com a madeira e os derivados de madeira, e, enfim, cada um poderá pensar qual será a importância para a segurança nacional nos Estados Unidos
dos produtos derivados de madeira por comparação com os produtos farmacêuticos e com os semicondutores. O que é facto é que esse procedimento, ao abrigo da secção 232, foi aberto no dia 1 de março deste ano. O Departamento de Defesa e o Departamento de Comércio, que são os dois departamentos que têm que fazer a investigação, têm aproximadamente 270 dias para a concluir e depois o Presidente tem 90 dias para tomar uma decisão. Portanto, tudo aponta que, ao princípio do próximo ano, haverá uma decisão. Essa decisão vai sobrepor sobre a tarifa aduaneira em vigor. Portanto, se a tarifa aduaneira em vigor ficar nos 10% e esta investigação disser que são 25%, passa a ser 25%, se disser que passa a ser 5%, passam a ser 5%, independentemente da tarifa aduaneira que se vier a definir. Eu gostava de fazer 2 ou 3 comentários genéricos e depois partir um bocadinho para uma reflexão. Porque é que nós chegámos aqui? Porque é que chegámos? Onde chegámos na nossa perspectiva? Talvez só concluir com uma ideia, para terminar a ideia anterior, só concluir com o seguinte: como é que nós estamos, obviamente, a procurar reagir a isto? Estar muito próximo do que se está a passar, quer em Bruxelas, quer em Washington, tentar acompanhar muito próximo do que se está a passar de um lado e do outro, e fazer como fizeram a generalidade dos exportadores para os Estados Unidos, que foi fazer front-loading dos stocks. Portanto, sacrificar as vendas no curto prazo para chegarmos ao período a partir do qual haverá uma decisão final, que será no princípio de julho, com mais estoque nos Estados Unidos que nos permita sobreviver mais meses com a tarifa atual de 10%. Há 2 temas muito importantes aqui, que são para mim base para toda esta reflexão. O Presidente Trump foi democraticamente eleito. E, portanto, se foi democraticamente eleito, não nos compete a nós. Podemos, obviamente, ajuizar os impactos das suas políticas no nosso dia-a-dia, nas nossas atividades, mas não nos compete ajuizar da justeza ou não justeza das suas políticas aos olhos norte-americanos. Compete, em primeiro lugar, aos norte-americanos ajuizar da justeza das suas medidas para o povo norte-americano. O segundo aspecto fundamental, mas o António também já aludiu a ele, é que é muito importante a manutenção de uma relação transatlântica duradoura e é muito importante os canais de diálogo entre Bruxelas e outros elementos dos governos europeus e Washington para que se chegue a um equilíbrio de posições. Esta relação, que vai muito para além de uma relação económica, é uma relação económica, é uma relação de defesa, é uma relação de cultura, é uma relação de valores partilhados, que esta relação permaneça o mais possível intacta para o futuro. Eu terminava tentando aqui refletir um pouco convosco porque é que, na nossa perspectiva, chegámos onde chegamos. Os objetivos assumidos pela atual administração de Trump são essencialmente 3, mas eu depois penso que se abrem num conjunto mais vasto de objetivos. O primeiro é reduzir os déficits gêmeos, o orçamental e o comercial. O segundo é proteger a indústria norte-americana. E o terceiro é pressionar rivais norte-americanos, particularmente da China, contendo a sua expansão em setores tecnológicos estratégicos. Está a ser também utilizada como uma ferramenta de política industrial e proteção de segurança nacional. Eu penso que nunca a economia esteve mais no centralismo da segurança nacional do país, ou dos países, como está agora. Obviamente, por trás tem o objetivo de contenção de uso agressivo de subsídios estatais chineses em todas as indústrias. A nossa indústria também sofre com isto, e, de alguma forma, de concorrência desleal que os chineses fazem, nomeadamente através desta subsidiação estatal. É um instrumento geopolítico, como estamos a ver, mas é também um instrumento eleitoral. Basta ver a necessidade que a administração tem tido de mostrar que está a proteger empregos industriais americanos, especialmente nos estados-chave do Midwest e do Rust Belt, que são as zonas historicamente mais afetadas pela transferência de indústrias para outras geografias. O António já falou um pouco do déficit comercial. Eu gostava de falar um bocadinho sobre o déficit orçamental. Os Estados Unidos gastam mais do que arrecadam há décadas. O déficit orçamental do ano passado penso que foi de 6,4%, portanto mais de 1,8 trilhões. Teve o seu pico, se a memória não me traiçoou, em 2020, em plena pandemia, quando atingiu 15%, e temos uma dívida pública a ultrapassar. Enfim, vamos ver se medimos a dívida pública com uma dívida detida pelo público, seja nacional, seja estrangeiro, mas também com a dívida intergovernamental, que tem alguma expressão.
a dívida pública ultrapassa já os 120% do PIB, penso que atingiu 122% do PIB no último trimestre do ano passado, e o número que todos conhecem, os 36 trilhões de dólares, portanto é, obviamente, uma dívida expressiva. Mas, talvez mais importante do que isto, é que a regra de ouro da dívida, em que muitos economistas norte-americanos acreditavam e defendiam, que era a taxa de crescimento. Se a taxa de crescimento superar a taxa de juros, nós estamos bem e continuamos a acumular dívida. O que está a acontecer agora é que a taxa de crescimento deixou de superar a taxa de juros, nomeadamente com o abrandamento do crescimento norte-americano e com os juros a subirem, e, portanto, torna esta regra de ouro exclusiva e não vai permitir ao governo continuar a acumular dívida. Eu relembro que, também números aproximados, só em 24, no ano passado, os Estados Unidos pagaram quase 900 bilhões de dólares em juros, só em juros. Isto é mais do que o Medicare e é quase igual ao orçamento de defesa. Portanto, o que está aqui claro é que isto reduz a margem orçamental para investimento público, para educação, para segurança, para inovação, e limita muito o governo atual e os próximos governos para responder a crises futuras. Portanto, este é o pano de fundo. O António já aludiu à questão da balança comercial e do déficit da balança comercial. Isto só se resolve com uma solução que leve a aumento de poupança interna e o aumento, claro, de produtividade norte-americana em vários setores industriais. Os Estados Unidos são muito produtivos em algumas áreas, noutras áreas não são assim tão produtivos. Eu por último, se ainda tivesse 1 ou 2 minutos, falava de um outro impacto relevante, que é o impacto que tudo isto pode ter no dólar portanto, pode ter para o futuro de todos nós, uma vez que pode afetar o dólar. Relembro que desde 71, com o Nixon Shock, o acordo de Bretton Woods terminou e, portanto, o dólar passou de uma moeda que tinha um lastro de ouro para ser uma moeda fiduciária, que depende exclusivamente da confiança que os agentes põem nela, o governo desde logo e os agentes põem nela, e depois em 74, no seguimento da primeira crise petrolífera, criou-se o famoso petrodólar, em que muito simplesmente os Estados Unidos, para garantirem segurança à Arábia Saudita, garantiram que a Arábia Saudita passava a transacionar petróleo em dólares, e todos os outros países passaram a transacionar petróleo em dólares, e a Arábia Saudita e os outros países, sobretudo da zona árabe, passaram a investir os excedentes em bons e ativos norte-americanos. O que é que isto permitiu? Permitiu um financiamento muito barato à economia norte-americana e, portanto, permitiu que parecia ser possível sustentar e viver déficits, porque todo o mundo precisava de dólares. A seguir ao petróleo, todas as outras commodities relevantes passaram também a ser transacionadas em dólares, e, portanto, os norte-americanos bastava, enquanto que os outros países tinham que, para ter 100 dólares, tinham que produzir bens, mercadorias ou serviços no valor de 100 dólares, o Tesouro norte-americano gastava uns cêntimos em imprimir uma moeda, uma nota de 100 dólares e tinham o problema resolvido. Nos anos 60, há um economista belgo-americano, Triffin, que desenvolve um conceito chamado dilema de Triffin, que é muito interessante, e que diz basicamente o seguinte: ele já tinha desenvolvido dentro do acordo Bretton Woods, quando o dólar ainda era protegido pelo ouro, mas ele diz basicamente o seguinte: para o dólar ser uma moeda de reserva global e os Estados Unidos fornecerem dólares ao mundo, é necessário manterem déficits externos, que é exatamente o que se tem vindo a verificar. Aliás, quando houve o colapso de Bretton Woods, o colapso de Bretton Woods foi exatamente porque as reservas de ouro americano não eram suficientes para cobrir os dólares em circulação. Isto foi a primeira aplicação do dilema de Triffin. E o que ele diz, basicamente, é que para manter déficits externos expressivos e gerar dívida, há um risco grande de perda de confiança na própria moeda. E o que pode estar a acontecer agora é exatamente esse risco de confiança no dólar portanto, esta contradição entre estabilidade interna e o papel global da moeda estar a ser, digamos, de alguma forma, posto em causa. Aliás, anos mais tarde, mas não muito mais tarde, há um outro economista que ficou muito famoso aqui na Europa, que foi primeiro-ministro e presidente de França, Giscard d'Estaing, que dizia que os Estados Unidos gozavam de um privilégio exorbitante. O que é que isto queria dizer? Queria dizer que podiam emitir muita dívida em dólar, a taxas muito baixas, e financiar as suas economias com taxas muito baixas, sem terem penalizações sobre a moeda. Ora, é isto neste momento que está em causa. É se esta situação que os Estados Unidos viveram ao longo de muitas décadas, com a situação dos dois déficits.
e com uma ameaça muito presente de hegemonia tecnológica, ou pelo menos debate de hegemonia tecnológica com a China, o que está em causa é se esta estratégia tarifária, que tende a corrigir desequilíbrios históricos, vai ou não ter sucesso para o futuro e como é que esse futuro vai ser moldado e qual vai ser o papel do dólar nesse futuro. Portanto, o que estamos a discutir é particularmente importante. Não é tanto a política de Trump, pois Trump estará 4 anos, provavelmente não estará muito mais de 4 anos, a seguir a Trump virá mais alguém, eventualmente com ideias diferentes, mas o que está aqui em causa é se este excepcionalismo americano, a proteção do dólar e as relações transatlânticas, como é que vão ficar beliscadas após esta época que estamos a viver. António, agora vamos ouvir outra perspectiva, mas já foi uma lição de macroeconomia, que eu acho que muito bem apresentada, e eu agora pediria ao Bernardo para dar uma visão de alguém que está no mundo das tecnologias, que é dominado pelos Estados Unidos, agora com a China também, com uma presença muito importante. O Bernardo é o responsável da Google em Portugal, CEO, Country Manager, diretor-geral, como queremos chamar, e o Bernardo está à frente da Comissão de AI, Data and Cybersecurity da AmCham. E tem feito aqui um trabalho também notável, de muita proximidade, e no seu comitê tem até os seus concorrentes, não é? Lá dentro, mas para discutir temas que são da maior importância, há que se juntar e discutir, em vez de cada um estar fechado no seu canto. Bernardo, eu pedi que desse essa perspectiva de uma empresa como a Google, investimento na Europa, o papel de Portugal, a tecnologia, a concorrência da China, o problema dos europeus que não têm ainda estofo para chegar ao nível das grandes empresas. A palavra para si. Obrigado. Obrigado, António, e obrigado pelo convite de estar aqui. Ouvem bem, só para verificar? Tranquilo? Se calhar, só para dar um bocadinho de contexto, eu trabalho no Google há 16 anos, o que em termos de Google faz de mim um autêntico dinossauro internamente numa empresa deste género, que é um bocado como anos de cão, o Google tem de se multiplicar por 7. Mas antes de entrar no Google, trabalhava em Inglaterra, noutra multinacional anglo-saxónica, que era a Unilever, uma das equipas globais da Unilever. E chocou-me um bocadinho na altura, quando cheguei à Inglaterra, que a principal queixa que a Unilever tinha em relação ao resto do mercado global era que não tinha escala. Não tinha escala no mercado doméstico. Okay? Estamos a falar da segunda maior grande multinacional da área de bens de consumo, e em todas as reuniões que eu tinha, a queixa número 1 é não temos escala versus o mercado doméstico da Procter & Gamble e por aí fora. Vindo para o Google, isto já foi em 2008, em reuniões com clientes, com parceiros, com instituições inglesas, etc., apercebi-me que isto era transversal, ou seja, que quase todas as empresas com que eu trabalhava em Inglaterra, vamos estar a falar, sei lá, Marks & Spencers, vamos falar de empresas do setor da aviação, British Airways, seja lá o que for. A queixa número 1 de quase todas as empresas com que eu trabalhava, vamos falar até de jornais, Daily Mail, por aí fora, era não temos escala versus o mercado americano. Eu achava isto curiosíssimo, porque eu tinha vindo do mercado como o português, que tem a escala que tem as restrições que tem em termos de dificuldade de mercado interno, e estamos a falar do maior mercado europeu, em quase todos os setores de atividade, o maior mercado europeu de longe e com o maior dinamismo económico, na altura tinha, agora post-Brexit podemos discutir, mas que na altura tinha o maior dinamismo económico e tecnológico da Europa. Esta breve introdução para dizer o quê? Que a escala importa, mas na minha experiência é também essa escala, às vezes é pouco uma ilusão. E vou explicar um bocadinho o porquê. Nós temos aqui uma atividade na Europa já há mais de 2 décadas. A Europa, o Médio Oriente e a África, mas essencialmente a Europa, representa cerca de um bocadinho abaixo de um terço da atividade económica da empresa.
estamos a falar de receitas anuais na casa dos 100 mil milhões de euros do Google na Europa. Portanto, estamos a falar de um número bastante simpático. E é uma escala que, apesar de tudo, é possível apenas obter, de facto, porque o Google e outras empresas de tecnologia vêm de um mercado doméstico que não tem as restrições e a fragmentação e a regulamentação que o mercado europeu tem. E este problema é muito bem descrito no relatório Draghi, do ano passado, que hoje em dia toda a gente fala muito do relatório Draghi, etc., mas a verdade é que a maior parte dos ensinamentos daquele relatório ainda estão por aplicar. Mas podemos todos concordar ou discordar das recomendações do relatório Draghi, mas em termos ao diagnóstico, concordamos todos. Eu continuo a ver na Europa dificuldades de empresas do nosso setor, porque tem 27 regimes de IVA diferentes, 27 regimes de propriedade intelectuais diferentes, 27 regimes de impostos diferentes, 27 regimes de tudo e mais um par de botas laborais, etc., diferentes, e não se concluiu na Europa o mercado único, em quase setor de atividade praticamente nenhum. E, especialmente em tecnologia, o tempo que demora uma empresa a ganhar escala no mercado europeu é tempo que, entretanto, as empresas noutros países com maior escala, como Estados Unidos ou China, gastam a investir no desenvolvimento de produto. E essa complexidade europeia é algo que nós, enquanto empresa americana, observamos com alguma dificuldade, porque para empresas americanas a operar na Europa é relativamente óbvio a necessidade de encontrar formas de olear a máquina europeia de produzir empresas com escala a nível europeu. E digo isto porquê? Porque o nosso próprio negócio está ancorado na existência de grandes parceiros com que trabalhar, seja para vender serviços de IT, de cloud, seja para vender publicidade, seja para fazer seja lá o que for. Portanto, exige um interesse económico da nossa parte em que as empresas da Europa tenham grande vitalidade, tenham capacidade para investir e para crescer e que saibam utilizar os nossos produtos também para impulsionar o seu negócio a nível global. Ora, este tema da competitividade é dramático ao ponto de, quando nós olhamos com um mapa da regulamentação europeia, eu até por acaso depois posso enviar no grupo um PDF com a regulação europeia só do setor digital, mas basicamente parece uma tabela periódica dos elementos. Tem 12 caixas no topo e cada uma dessas caixas no topo, o setor de atividade, tem 8 a 12 caixas diferentes, como são cada file durante cada setor de atividade. E a maior parte daquelas são coisas que já estão em atividade, mas são mais 20% a 30% que estão no pipeline. E aquela ideia da Europa como a produtora de regulamentação, nós verificamos isso todos os dias, como, por exemplo, quando o Google quis implementar dentro do motor de busca os sumários por inteligência artificial, para podermos ser competitivos no mercado europeu, com outros produtos que apoiam. Demorou-nos, entre o lançamento nos Estados Unidos e o lançamento nos mercados europeus, quase um ano, entre 10 a 11 meses, para conseguir trazer o produto para a Europa. Isto no nosso mercado é uma eternidade total. Por causa das barreiras regulatórias, por causa da burocracia interna, por causa de todas as coisas que existimos pelo caminho. Portanto, agora nós estamos numa fase, enquanto indústria, e podemos olhar especificamente para o tema da inteligência artificial, como a corrida mais importante que a humanidade alguma vez teve. Isto porquê? Porque existe uma probabilidade elevadíssima de, nos próximos 5 anos, a humanidade atingir uma das descobertas científicas mais importantes de todos os tempos, que é chegar ao que tecnicamente nós chamamos AGI, Artificial General Intelligence, que é a capacidade de ter uma inteligência artificial que é tão inteligente ou mais do que qualquer ser humano em qualquer setor de atividade. E isto não é ficção científica, está ao nosso alcance, está ali há 3, 5 anos, pode ter mais um bocadinho, depende de a quem perguntarmos, e estas coisas não são fáceis de adivinhar, mas temos consciência que existe uma corrida para ver quem chega primeiro ao AGI. E é de lamentar, de facto, que na Europa não tenham sido construídas as condições de nivelamento e de competitividade europeia. Eu estava a ver o António e as dificuldades regulatórias que têm para entrar no mercado americano, aquilo que estava a falar, etc. Nós sentimos isso em reverse.
E aquilo que se calhar pode parecer boa política nos Estados Unidos de proteger o mercado dos Estados Unidos, sei lá, de produtos de pasta de papel europeus, na Europa aquilo pode parecer boa política de proteger os mercados digitais de produtos americanos. Na prática estamos a falar de formas diferentes de proteccionismo e de reduzir a atividade económica entre os blocos económicos, como tanto o tal o António, os dois António, reforçaram e bem, é uma relação umbilical e que não pode ser desprezada. Para terminar, eu diria apenas que o nosso papel aqui em Portugal é tentar acelerar a adoção de tecnologia no nosso país. A nossa estratégia sempre foi the rising tide raises all boats, que o que eu quero dizer com isto é, à medida que aumenta a adoção de tecnologia em Portugal, isso vai, independentemente dos produtos comprados, vai sempre benéfica para nós enquanto empresa, e essencialmente em 3 vetores. Pessoas, que são skills e competências, e treinar pessoas especialmente em competências de inteligência artificial, com programas como o Ateliê Digital, que já treinou mais de 120 e tal mil pessoas aqui em Portugal em tecnologias de informação, em produtos, e em particular respeitar muito a língua portuguesa e o português de Portugal, e tentar sempre ser a voz de Portugal dentro de um grupo tão grande como o Google. Sempre é fácil, porque não é o maior mercado do mundo, mas acima de tudo é um mercado com um peso institucional a nível mundial gigantesco, e a língua portuguesa, acreditem ou não, é um dos nossos maiores assets enquanto país, quando estamos a falar com grupos como estas multinacionais para a qual trabalho. E, por exemplo, há muito pouco tempo, mês passado, lançámos o Notebook LM, que é uma ferramenta do Google para criar podcasts a partir de qualquer documento, em que 2 entrevistadores falam um com o outro sobre aquele documento que nós pusemos na ferramenta, e que neste momento consegue fazer podcast em português de Portugal praticamente perfeito. Parece magia, parece ficção científica, e há um ano atrás, se alguém tivesse mostrado aquilo, alguém não dava para acreditar. Mas a verdade é que fala em português de Portugal quase perfeito. A última coisa que nós nos orgulhamos de fazer muito aqui em Portugal é, como o António referiu, em parte de infraestrutura. A maior parte das pessoas acham que a internet vem do céu, daí o termo até da nuvem, mas a verdade é que 99 e tal % da internet vem pelo mar, vem por baixo do mar por cabos submarinos, e nós estamos apostados em tornar Portugal num hub global de cabos submarinos, em particular as Ilhas dos Açores são particularmente interessantes nesse campo, mas também o continente português. Construímos já um cabo submarino que vai de Sesimbra até a África do Sul, na altura o maior cabo submarino do mundo, agora já uns maiores, e só foi inaugurado há 2 anos. Mas estamos em construção, neste momento, a primeira ligação de alta velocidade entre a Península Ibérica e o continente norte-americano, que vai da Flórida até aqui a Portugal, e vamos fazer um ramal também para os Açores. É um projeto que demora muitos anos e envolve muito dinheiro e muito financiamento, mas nós acreditamos que, tal como o António disse no início, que a relação transatlântica é para durar, apesar das turbulências de curto prazo, e que Portugal pode e deve ser um sítio onde o bom senso e a calma devem parar nas relações transatlânticas. É assim que nós vemos Portugal também, é como um país que sempre soube navegar a diplomacia de uma forma tranquila, de uma forma estrutural, e terminando apenas, vou parafrasear o presidente da FLAD, da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, numa reunião que teve connosco há pouco tempo, que dizia, o Moraes Sarmento, que dizia: quanto mais turbulentas as águas no Atlântico, mais importante é a qualidade das pontes que construímos em cima dessas mesmas águas, e por isso nós, Google, estamos aqui também para o longo prazo, para o investimento nas pessoas, na infraestrutura e nos produtos. E se calhar devolvia para o António. Obrigado, Bernardo. Acho que foi bastante elucidativo, uma visão de alguém que tem um papel determinante dentro de uma das maiores multinacionais, daquelas que estão na crista da onda da mudança, e preparemos-nos para o AGI que aí vem, não é? Conforme disse o Bernardo. Jaime, eu não sei como é que vamos fazer isto, eu posso continuar com perguntas, mas se calhar era bom abrir. Muito bem, então fazemos o seguinte: como tem sido habitual nas outras sessões, até porque eu conheço
uma parte importante das pessoas que estão aqui, eu tomaria a liberdade de motivar algumas pessoas para a discussão, sendo certo que vocês os três, e aqui também passo, incluo o António Martins Acosta, depois estariam disponíveis para comentários. O que nós normalmente temos feito é reunir grupos de 3, 4 questões, comentários. Eu, por questões que têm a ver um bocado com a especificidade deste mercado, acho que hoje devíamos tentar centrar a discussão, dentro do possível, mas obviamente vocês também são livres de colocar os comentários que quiserem, em 4 grandes pontos que acho que foram referenciados no início, que é a questão do sucesso multinacional, o que é que são hoje os fatores críticos para o sucesso de uma multinacional portuguesa ou americana nos respectivos mercados, a questão da aposta na inovação, a ligação à universidade e o tema da responsabilidade social. Portanto, nós temos aqui pessoas muito interessantes de várias áreas. Eu, se calhar, desafiava a Manuela Vaz, que é presidente da Acrescenta em Portugal. Manuela, quer fazer alguma questão a algum dos participantes? E obrigado por estar connosco. Lá está, sem pressão, não é? Bom, eu tenho a felicidade de conhecer bem o António, o Bernardo enfim, como sabem, a Accenture é uma empresa de raiz americana, não é? Embora neste momento, enfim, no momento turbulento em que estamos, falamos muito na Europa de soberania, ou seja, também há ímpetos dentro da nossa organização de reforçar, não de todo, de alguma forma deixarmos de ser uma empresa global, porque é o que nós somos uma empresa global, a nossa CEO é americana, uma parte importante da maior parte das nossas políticas emanam de forma global, mas, e até por tudo isto, chamamos-lhe wake-up call e sem desmerecer nada daquilo que foi dito, porque naturalmente são evidências. Também consideramos importante que em cada um dos países onde operamos sejamos reconhecidos com um cariz também ligado a cada um desses países, nomeadamente seja cada um dos países europeus. Portanto, eu não tenho propriamente assim uma pergunta, dar só a nota de que na nossa organização continuamos a ser uma empresa global, que operamos em 52 países distintos e de raiz americana, mas que nos últimos tempos temos dado mais importância do que aquilo que eventualmente dávamos antes, àquilo que são as características de cada um dos países de forma individual e, portanto, tem havido, enfim, algum reforço da importância do país, se quiser, ou seja, sem deixarmos naturalmente de operar de forma global, mas enfim, reforçar aquilo que distingue cada um dos países também. Não sei se esta nota é... Muito bem, sim, senhor. Eu acredito que depois os nossos intervenientes não deixarão de comentar. O professor Manuel Porto, que é um conhecido professor jubilado, mas muito ativo, da Universidade de Coimbra. Sr. professor, quer colocar alguma questão? Geral, assim, alguma novidade que é para darmos oportunidade a várias pessoas? É uma questão que tem verdadeiro interesse, por isso é que apoio perante pessoas assim, tão qualificadas e conhecedoras dos Estados Unidos. Em geral, sobre a questão atualmente da política do Sr. Trump, que não é uma política tarifária de impostos alfandegários, é tarifas, literalmente, mas impostos. O que eu não consigo perceber, e por isso é que ponho a questão, é a seguinte: quando ele estabelece impostos alfandegários, tarifas, sobre bens que vêm a ser bens de consumo, isso afeta os consumidores. Bom, o imposto alfandegário beneficia quem está no setor, empresários e trabalhadores, em conjunto, nesse caso, tudo bem. Mas os consumidores têm que pagar mais caro, 15%, 50%, seja o que for. E mesmo os empresários, quando é sobre os alumínios, os aços e tal, há a questão da proteção efetiva, que eu tenho sido pioneiro em Portugal a medir, na minha tese há 42 anos, portanto, aliás, em Oxford também já era tariff technical, tariff policy, quando, portanto, tributamos um bem intermediário, isso diminui a proteção efetiva dos produtores de bens finais. E eu pergunto, os americanos consumidores, 300 e tal milhões, e os americanos produtores que usam bens intermediários afetados pelo Sr. Trump, não sentem isso? Toda a gente concorda com ele, feliz da vida, quando aplica impostos, e não percebe, por isso é que eu defendo, e temos boa gente cá em Portugal, que não devemos ir na Europa com a mesma medida, porque se vamos impostos alfandegários, que toda a gente chama de tarifas, estamos a dar aos consumidores, eu sou consumidor, eu preciso comprar uma coisa chinesa mais barata do que estar a pagar mais caro, até porque depois, há bocado alguém disse que o preço melhorou, a Europa é superavitária, não é? Portanto, temos essa sorte. Mas que a pergunta que eu tenho, realmente uma pergunta que me tenho questionado este tempo todo, é como é que os americanos, portanto, consumidores, aceitam isto bem, e como é que os americanos produtores que usam bens intermediários e que vêm diminuir a sua proteção efetiva, em alguns casos fica negativa,
aceitam bem e não reagem. É uma questão que lá tem fundo e para a qual gostava mesmo, e tenho esperança de ter hoje, como pessoas tão qualificadas, de ter resposta, o que é que leva as pessoas a aceitar isto na América? Muito bem, vamos juntar mais duas questões e depois passo de imediato ao António Matida Costa, que depois coordena com os nossos oradores. Denise Henriques, que é uma professora de Isqueté e muito especializada em temas ligados à marca e tudo que está associado. Denise, por favor. Boa tarde. Eu estou aqui num sítio público e, portanto, não estou tão à vontade para colocar questões, mas tenho estado atenta e, antes de mais, felicito esta excelente sessão, brilhante. E cumprimento não só o Presidente da AmCham, quem tenho o maior apreço, como o Presidente da Navigator, e gostei imenso da intervenção do Country Manager da Google. E a questão que eu coloco é a seguinte: pegando nos ativos de cada país, que foram referidos agora como algo distintivo dessa relação transatlântica, eu pergunto quais são os elementos que em Portugal, neste mundo tão competitivo, podem de facto interessar para uma relação mais bilateral com os Estados Unidos, e gostaria de ouvir-vos relativamente ao que vos parece, mas em particular ao Porto de Sines e ao valor económico da língua portuguesa. Muito obrigada. Muito bem. Nós, António, passamos já a uma primeira nota tua e dos oradores e depois fazemos uma segunda ronda, está bem? Se achas bem. Força, António, faz favor. Muito bem. Eu começaria com o tema das tarifas que o professor Manuel Porto referiu. Eu não tenho uma resposta, tenho também um comentário. Os comentários são, concordo plenamente com aquilo que disse, as tarifas afetam essencialmente os consumidores, não é? Isso é evidente. A pergunta, porque é que os consumidores americanos não estão preocupados? Porque, ao que parece, a tese que foi apresentada e que está a ser seguida é de que as tarifas irão gerar um rendimento suficiente, ou pelo menos com uma dimensão tal que permite, ao mesmo tempo, diminuir os impostos sobre esses mesmos consumidores, que é o tal Big Beautiful Bill que foi anunciado e que se traduz num abaixamento muito significativo dos impostos. Ou seja, o que o Estado americano deixaria de receber por via desses impostos, que vai baixar para a população em geral, poderia ir buscar através das tarifas, o que não é óbvio, mas de qualquer forma essas tarifas são tarifas que têm, para além disso, um efeito inflacionista, não é? Os produtos irem aumentar. E eu recordo que quando foi da eleição do presidente Trump, houve basicamente 3 temas que estiveram na campanha que dizem os analistas que foram vitais para a sua vitória. Um deles foi o combate à inflação. O segundo foi o tema da imigração e o terceiro era o tema do wokeismo, portanto o tema mais das questões fraturantes da sociedade. Eu vou deixar o tema do wokeismo, que esse está muito ligado a tudo o que se está a passar na parte da comunicação, das universidades, e não vou emitir nenhuma opinião sobre isso, mas é um tema que aparentemente está a seguir o seu caminho, mais ou menos atabalhoado, mas tem um caminho que é conhecido. O tema da imigração é um tema que pode, do ponto de vista económico, pode ser contraproducente, porque as tais deportações em massa vão diminuir a mão de obra disponível nos Estados Unidos e, como sabemos, muita da mão de obra ilegal que está nos Estados Unidos é o ilegal legal, porque pagam impostos e pagam segurança social e portanto, se eles saírem, deixa de haver essa entrada, esses inflows nas contas do Estado, e também passa a haver escassez de mão de obra para determinado tipo de serviços, e são muitos. E o tema da inflação é o tema que estará, neste momento, a ser mais difícil de combater. Aliás, o António Redondo referiu, quer dizer, o valor do déficit orçamental é elevado e pode vir a aumentar ainda mais, a dívida já está em valores
muito altos. O próprio, esta última descida de rating também foi outro sinal. As yields dos bonds americanos do Tesouro, quando começaram a subir, foram um sinal de alerta que obrigaram a fazer algum recuo na questão das tarifas. Portanto, estamos um pouco na expectativa de uma... Para quem está de fora é uma navegação à vista, para quem está de dentro... Não sei se é, se não é. Aparentemente a pessoa que tem mais racionalidade nas decisões é o Scott Bessent, é o homem do Tesouro. Pelo menos ele, quando intervém, tem uma articulação, uma racionalidade económica que quem está no mundo dos negócios entende. Agora, eu penso que é um tema que vamos ter que esperar para ver quais são as consequências. Isto não é uma resposta, é um comentário, não é? Relativamente ao tema, à questão de Denis Henriques, do Porto de Sines, também faria um pequeno comentário e depois eu passaria a primeira pergunta sobre a questão do efeito das tarifas para o António Redondo e para complementar aquilo que eu já disse e dizer o que eu eventualmente terei dito mal ou que não disse, e depois passaria para o Bernardo o tema de Sines. O papel de Sines é importante porque não só é um hub tecnológico, como referi, os hubs tecnológicos de conectividade, os tais flaps que eu referi na Europa e os outros que estão a aparecer, ainda assim ficam léguas atrás dos hubs tecnológicos nos Estados Unidos. Eu tenho aqui o hub da Virgínia, em termos de data center capacity, é 51% de toda a capacidade americana portanto, esse hub da Virgínia é 2 vezes aquilo que é a capacidade instalada na China e maior do que toda a Europa, a capacidade na Europa. Portanto, só para vermos a distância a que ainda estamos desses hubs. E, portanto, Sines pode aproveitar esta oportunidade. É preciso que estejamos todos a remar para o mesmo lado. Houve até recentemente, e o Bernardo poderá explicar isso mais em detalhe, uma classificação de Portugal ficar em Tier 2 para efeitos de disponibilização de chips para os Big Data Centers, que foi revertida essa decisão. Não sabemos como é que vai ser a modalidade futura, mas é vital que Portugal tenha este hub do ponto de vista tecnológico. É também importante porque o Porto de Sines é um porto de águas profundas, que toda a navegação, todo o tráfego de mercadorias que vem do Pacífico através do Canal do Panamá, o primeiro porto na Europa de águas profundas é o Porto de Sines. O Porto de Sines tem capacidade de regaseificação de gás natural líquido que outros portos europeus não têm. Há alguns que estão a ser preparados para isso, tirando Espanha. A Espanha tem alguns, mas o Porto de Sines é aquele que está mais próximo e, portanto, Sines é de facto um centro que nós temos que acarinhar e temos que ajudar a montar como um fator distintivo para atrair investimento para Portugal. Mas eu, dito isto, pediria ao António Redondo e depois ao Bernardo para fazer os seus comentários. Muito bem, então eu não tenho muito a acrescentar ao que disse. Talvez dar aqui só uma questão de perspectiva temporal. O que nos parece é que os efeitos sobre o consumidor norte-americano, eu concordo obviamente com o Sr. Professor e com o António que vai haver impacto de certeza nos consumidores norte-americanos, esse impacto penso que ainda está para vir. Como disse, o que nós estamos a fazer, muitas empresas que vendem mercadorias para os Estados Unidos estão a fazer, portanto, front-loading de stocks, utilizando a tarifa 10% e esperando o que é que vai acontecer a seguir. Portanto, o impacto vai certamente aparecer mais à frente do que agora. Muita gente estará a constituir stocks nos Estados Unidos e parece-me, até mais pelo que falo com outras empresas de outros setores na Europa, não só em Portugal, que a posição em termos de bens intermédios, a posição dos empresários norte-americanos é, nesta primeira fase, dividir a meio a tarifa, portanto, suportando o exportador metade da tarifa e pagando o intermediário, quer a vá revender, quer a vá introduzir no seu processo, a outra metade. Será certamente transitório e estas coisas demoram normalmente alguns trimestres
a chegar à economia, mas não me parece que seja outro efeito que não esse. Eu não vou falar sobre o Porto de Sines, mas depois, se houvesse 2 minutos, gostava de dar uma perspectiva depois do Bernardo falar sobre o Porto de Sines do ponto de vista de exportação de mercadorias e utilização do Porto. Nós somos um grande utilizador do Porto de Sines, se houvesse a oportunidade, depois eu falaria a seguir. António, se quiseres, força com o... Não, vai ser tu. Em relação às tarifas, o que eu diria é que, obviamente, nós acompanhamos isto muito, muito perto e trabalhamos transversalmente com praticamente todo o tecido empresarial português. Para ter uma pequena ideia, o nosso principal papel aqui em Portugal é ajudar as empresas portuguesas a exportar, e por uma questão daquilo que eu falei no início, em termos de escala, a nossa recomendação é US First. Na maior parte dos casos, na maior parte das empresas com que trabalhamos, e a nossa maior parte da faturação neste momento é feita por empresas portuguesas a comprar produtos e publicidade, etc., nos Estados Unidos para criar marca lá, para criar mercado lá. E eu vou ser sincero, eu até agora não vi um impacto gigantesco destas tarifas. Obviamente ainda estamos early days e elas mudam todas as semanas, mas a verdade é que por uma combinação ou de constituição de estoques, como disse o António, ou porque a regra do de minimis, que é a entrada de produtos abaixo de determinado valor na alfândega, acho que são $800 ou $900, ou o que é, estão isentos de tarifas, seja porque muitos dos produtos que nós vendemos para os Estados Unidos já na forma de software, por exemplo, portanto são intangíveis, não passam numa alfândega, etc. Eu até agora tenho visto um impacto relativamente limitado das tarifas na atividade económica, pelo menos aquela que nós podemos assistir. Obviamente há outros setores mais assustados, como, por exemplo, o vinho, etc., que já é um setor em crise, mas para a grande maioria da atividade económica com que nós contactamos, até agora, pelo menos, bate na madeira, o impacto não tem sido tremendo. Eu acrescentaria, em relação ao Porto de Sines, não é tanto o Porto que me interessa, é mais Sines, é mais a praia. Podem acreditar ou não, e a praia porquê? Porque tecnicamente não vou entrar nos detalhes, mas tecnicamente a praia de Sines é a localização, uma das melhores localizações do planeta para aterrar infraestruturas, especialmente de comunicações internacionais. Não vale a pena entrar nos detalhes do porquê, não tem nada a ver com se há águas profundas ou não, tem a ver literalmente com porque é que há data centers em Sines, não é porque nós precisamos de uma linha de comboio, ou porque faz sol, etc. É porque literalmente, tecnicamente, a praia à volta de Sines é absolutamente espetacular do ponto de vista técnico para redes de comunicações internacionais. Desse ponto de vista, tem tudo para albergar infraestruturas como data centers ou como cabos submarinos, etc. E é verdade que existe em Portugal a ideia de tornar aquilo um hub estratégico global para esse tipo de infraestruturas, ou seja, para serviços e não só para produtos físicos. Mas eu diria aí que Portugal tem de estar preparado para uma coisa, que é, mais do que discutir a infraestrutura do Sines em si, é perceber que esta nova era da inteligência artificial, da computação, etc., vai requerer uma quantidade de energia muito maior do que aquela que nós temos disponíveis até hoje. E o que eu quero dizer com isto é que nós, enquanto Europa, e já nem falo só de Portugal, quanto à Europa, temos de perceber que esta revolução industrial que lá vem, a revolução tecnológica da inteligência artificial, vai ser preciso voltar um bocadinho à ideia de que não é preciso ser mais eficiente com a energia que temos. Temos de produzir muito mais energia. E temos de ser muito claros e muito óbvios e temos de repetir esta mensagem muitas vezes, porque nós europeus não estamos habituados a essa ideia. E Sines é um bom sítio também, como o António Martins da Costa referiu, também para colocar infraestruturas não só de transporte, não só de comunicação, mas também de energia, e nesse contexto, ao juntar-se esse triângulo, aí sim as sinergias de Sines são imbatíveis a nível internacional. António, não sei se queres complementar também com aquilo que estava a dizer em relação se for oportuno, eu falava de Sines numa perspectiva mais de mercadorias, para dar aqui duas ideias complementares. Primeiro, obviamente a importância do Porto de Sines, mas é necessário resolver 3 ou 4 coisas para o Porto de Sines poder funcionar, e segundo, o que é que o Interland de Sines, mais do que o Porto, poderiam ser. Sobre o Porto de Sines, é muito importante fazer chegar mercadorias e trazer mercadorias de Sines através de ferrovia, e nós temos em Portugal, de facto, um monopólio de transporte ferroviário que foi concessionado a uma empresa para explorar e levar contentores para Sines, que por acaso é a mesma empresa que faz a operação comercial no Porto de Sines, e portanto isto não há concorrência, estamos dependentes, quer para o transporte ferroviário, quer para o transporte marítimo,
basicamente de uma única entidade, e isto não é forma de um país evoluído poder garantir que há concorrência no transporte de mercadorias. O segundo aspecto ligado a este, é fundamental que a linha de Sines vá pela Europa, e aqui não entremos muito na discussão da bitola ibérica ou não bitola ibérica, é a segunda derivada. O importante é termos uma linha a funcionar que coloca as mercadorias que entram ou podem sair por Sines na Europa de forma rápida e eficiente. O terceiro aspecto, ainda ligado a este, é que nós temos de ter os nossos portos, não apenas Sines, muitíssimo mais competitivos, a trabalhar em prol da economia, e tem-se dado passos nesse sentido, mas ainda estamos longe de chegar ao ponto ideal. O segundo aspecto que eu gostava de falar muito rapidamente sobre Sines é a possibilidade de desenvolver o Interland de Sines. Nesta questão da política tarifária e no reshuffle das cadeias de abastecimento, o que se fala hoje muito é a lógica do China mais um, ou seja, há muita gente que não vai abandonar a China, mas que vai utilizar paralelamente ou durante um período alternativamente mais um território para encontrar a forma de fornecer, nomeadamente, o mercado americano. E nós podemos desenvolver em Portugal uma lógica, se quiserem, de friendshoring, não será bem nearshoring, porque estamos distantes, mas de friendshoring, porque somos um país amigo dos Estados Unidos, podemos desenvolver e reindustrializar o país, e Sines pode ter um papel muito importante nessa reindustrialização. Para isso precisamos de 6 condições fundamentais para além da operacionalidade dos portos. Precisamos ter energia barata, e concordo com o Bernardo, tem que ser mais abundante, nós vamos ter todos mais energias no futuro. Energia barata é na fatura energética, é no que as empresas pagam. As empresas pagam muito mais do que apenas o custo de spot de energia, e nós temos uma desvantagem grande em relação à Europa, particularmente os utilizadores de energia eletrointensivos. O segundo é recursos humanos qualificados e abundantes. Portanto, esta retórica anti-imigração é lesiva da economia nacional. Temos, obviamente, que ter uma imigração controlada, organizada, estruturada, e sermos capazes de receber bem e com dignamente os imigrantes que nos interessam para as atividades que nos interessam. A terceira, que não depende só de nós, é a regulamentação europeia. Enquanto a Europa for regulamentar de forma exagerada as atividades económicas, isso não vai permitir reindustrialização, particularmente em Portugal. A quarta é a estabilidade institucional, e desde logo estabilidade governativa. Não podemos ter governos que duram um ano ou que duram 2 anos, temos que ter estabilidade institucional e governativa. A quinta é um sistema jurídico que funcione, célere e que funcione, e a sexta é uma política fiscal amiga do investimento, que nós não temos. Portanto, nós temos as condições geográficas, temos centralidade em relação ao eixo norte-atlântico, temos capacidade de poder reindustrializar o país, precisamos de condições para isso. E Sines, entre outros portos, pode claramente ter um papel determinante. Muito bem. António Maria Costa, se calhar passamos a um segundo round, está bem? E depois com isto... Eu peço desculpa, Jaime, eu agradeço imenso as respostas, eu só gostava de saber se há uma noção na Google do valor económico da língua portuguesa, uma vez que o CEO disse que isso era eventualmente o ponto mais forte que se podia ter na Google, que a Google podia ter em relação a Portugal. Gostaria de saber se há uma noção concreta desse valor, uma vez que é a 6ª língua mais falada do mundo, e temos aqui um mercado brasileiro que não está à vontade com o inglês, já para não falar de Angola, Moçambique e por aí fora. E não vos tomo mais tempo. Estou gratíssima por estas respostas. Muito obrigada. Eu de facto toquei um bocadinho na história da língua portuguesa e na importância da língua. Nós nunca fizemos as contas ao valor económico exato da língua portuguesa, mas posso dizer que é altamente subestimado pela própria população e pelas próprias entidades governativas em Portugal. Ou seja, que Portugal como porta para negócios, estamos a falar de trabalho e de gerar negócio. Quantidade de vezes que me vêm perguntar, então, e como é que entramos no Brasil e que tal, como é que fazemos o negócio no Brasil e que tal, como é que utilizamos a língua portuguesa como plataforma global de criar negócio. É algo que os nossos colegas ali ao lado em Espanha fazem muito bem, na América Latina, por aí fora, mas que nós portugueses fazemos relativamente pouco. E eu digo isto
porque nós fazemos um trabalho enorme de tentar converter automaticamente a língua em português de Portugal, em português de Brasil, etc., tendo um ponto de vista técnico. Hoje em dia é uma coisa relativamente fácil de fazer, mas para os agentes económicos, às vezes parece um bicho de sete cabeças. Não devia ser. Nós acreditamos que Portugal tem não é só a língua, porque é a cultura que vem atrás. A cultura que vem atrás, já agora estamos a entrar num momento em que a transição da inteligência artificial leva a que seja preciso resolver problemas técnicos de inteligência artificial, como o alinhamento moral, o alinhamento... São quase questões filosóficas. Mas a cultura que vai alimentar as inteligências artificiais é a mesma cultura que nós humanos podemos ler. Portanto, nós ao darmos valor à língua portuguesa, darmos preeminência, darmos capacidade de poder económico à língua portuguesa, estamos também a nós a fazer parte e a contribuir para que a nossa cultura seja parte de como a próxima geração de tecnologia vai pensar em aspectos tão simples como quais são os valores das máquinas perante os humanos, qual é na segunda metade do século XXI, como é que o ecossistema de tecnologia se vai comportar e como é que nós, enquanto sociedade global, queremos evoluir. Portanto, não é tanto o valor do valor económico em si, monetário, mas é sim o valor moral da língua que está associado à evolução da tecnologia e à forma como nós podemos impactar o mundo e a forma como o vivemos. Não sei se respondi à sua pergunta, mas pelo menos quis dar esta ideia de que o património cultural português tem um valor absolutamente extraordinário, inclusive no treino como as máquinas veem os seres humanos. Excelente, Bernardo. Então passamos ao segundo round e depois, obviamente, terminamos convosco. Nós temos aqui connosco o Pedro Dionísio, que é um conhecido professor de marketing, que há poucas semanas deu a última aula no Iscoté. Pedro, a propósito das questões da universidade, do marketing, queres fazer algum comentário, alguma questão aos nossos jogadores, comparando os Estados Unidos com Portugal e o papel destas empresas na ligação à universidade? Jaime, obrigado, cumprimentos. Não estamos a ver, Pedro, se calhar é melhor talvez subir mais, peço desculpa. Isto é uma questão... Exatamente. Agora? Ok. Exatamente. Cumprimentos e aproveito a presença aqui do António Razondo, que representa a Navigator, que é a empresa número 1 em valor acrescentado bruto exportado pelo país, que penso também que é a empresa com maior presença em mercados internacionais, para lhe fazer aqui uma pergunta em relação ao mercado americano. De acordo com a experiência da Navigator, quais as melhores práticas relativamente a regiões por onde entrar, formas de entrada e modelos de gestão com as equipas locais? Muito bem. É só. Muito bem. Temos aqui connosco também o Dr. Carlos Costa, que é sempre um gosto tê-lo aqui connosco e penso que também querá fazer aqui algum comentário, alguma questão. Dr. Carlos Costa, faz favor, é sempre um gosto. Muito obrigado. Peço desculpa. Estão-me a Nós ver? estamos a... Muito obrigado. Estamos a ver. Muito obrigado. Agradeço muito as exposições que foram muito importantes e muito, eu diria, para utilizar um termo da raiz inglesa, educativas. Eu gostaria só de salientar um ponto que foi salientado por um dos oradores, que é a necessidade de nós mantermos uma grande serenidade do ponto de vista das nossas relações com os Estados Unidos e do posicionamento geopolítico da Europa. Não nos devemos, eu diria, deixar perturbar no entendimento de quais são as nossas relações privilegiadas com os Estados Unidos e devemos perceber que, passada esta perturbação que resulta digamos, da sucessão política americana, da sucessão do processo eleitoral americano, os Estados Unidos vão reconhecer que a Europa é necessariamente o aliado geopolítico com que tem que trabalhar e, naturalmente, vão traduzir isso em termos económicos. Basta olhar para o seguinte: a América Latina nunca será reliable, nunca será fiável, dada a dificuldade de relacionamento que há com o vizinho do Norte, e, por outro lado, os países asiáticos nunca deixarão de ter uma relação, eu diria, respeitosa com o outro polo hegemónico, que será a China, na melhor cultura confuciana. E eu saliento este ponto porque vejo algumas pessoas muito perturbadas do ponto de vista da análise do nosso posicionamento geopolítico. Quer geopolítico, quer geoeconómico, quer mesmo em matéria de defesa, a Europa tem que se manter imperturbável na definição daquilo que são os seus interesses, e os seus interesses passam necessariamente pela continuação de uma relação muito estreita com os Estados Unidos. Estou a salientar este ponto
porque às vezes há tendência para, na resposta ao que é transitório ou ao que é circunstancial, se envolver questões de natureza estrutural. Isto foi salientado pelos oradores e eu gostaria de sublinhar esse ponto. Os Estados Unidos vão afastar-se durante algum tempo, mas o tempo os trará de novo para uma aliança estreita com os países europeus de cariz democrático e de raiz cultural ocidental. Obrigado por tudo. Muito Não bem. tenho nenhuma questão Sim, sobre o senhor. fundo, porque o fundo foi extremamente esclarecedor e não necessita ser posto em questão. Muito obrigado. Bem, e como não há assim mais nenhuma questão, eu se calhar perguntava à Fernanda Iel, que é a nossa, digamos que pivô nas relações Portugal-China, se a pretexto do que foi aqui dito, e tendo por base também a questão chinesa e de Portugal e dos Estados Unidos, se quer realizar alguma questão aos nossos oradores e depois passam ao tema de Matias Costa. Faz favor. Obrigada. Eu quero cumprimentar o painel, que foi extraordinário. Fernanda, não a estamos a ver, só estamos a... Mas tudo bem, Ok, ok. é só uma questão de... Já está? Não. Agora já está. Ok, Muito bem. muito bem. Queria cumprimentar o painel, que foi muito rico, quer em termos macro, quer micro, quer de estratégia. Aqui há alguns pontos que foram focados como pivôs da discussão. Um deles é o sucesso das multinacionais. A forma como eu vejo o crescimento da China tem a ver exatamente com o sucesso das multinacionais, sobretudo americanas, mas também europeias, na China. Quer dizer, se olharmos para o que aconteceu na China, nestes últimos 30, 40 anos, se calhar não tinha sido possível fazer isto sem as ditas multinacionais. Agora, esta ruptura aparente, esta quebra aparente de relacionamento, não pode acontecer para as empresas multinacionais. E por isso eu pergunto às pessoas das empresas multinacionais que estão habituadas a esta gestão global das delegações, enfim, das várias empresas pelo mundo, se é realmente possível para essas empresas fazerem uma escolha entre a China e os Estados Unidos. Eu acho que é muito difícil, porque realmente será um tombo tremendo. E depois queria também levantar aqui uma discussão que tem a ver com aquilo que o professor Manuel Porto questionou. São as tarifas. Nós temos visto os nossos jornalistas fazerem contas que é acrescentarem as tarifas alfandegárias em cima do preço de venda dos produtos nos Estados Unidos ou na Europa. Mas não é. As tarifas são calculadas sob o preço de custo de venda no país onde são fabricadas. Por exemplo, se um par de sapatos da Nike custar 20 euros na China, é sobre esses 20 euros que vai ser vendido entre a Nike chinesa e a Nike americana que vão atuar as tarifas, claro, CIF, portanto, tem que se juntar o transporte e o seguro, não é? Mas é sobre esse valor, não é sobre os 130 ou 140 euros que custam os sapatos da Nike nos Estados Unidos antes das tarifas. Portanto, no fundo, estamos a falar de negócios entre empresas e as empresas podem gerir os seus custos em função do mercado que lhe é mais favorável em termos de tarifas, nomeadamente relocalizar a produção. Por exemplo, passar para o Vietnã, que é o que está a acontecer, ou para o Camboja, ou para o Paquistão, etc. Portanto, há aqui um jogo que eu acho que tem que ser previsto antes disso acontecer. Mas se o Trump está a fazer isto apenas por uma questão económica, realmente o que ele está a fazer é baixar os custos dos salários nos Estados Unidos, porque só pode, por muito que aumentem as tarifas, a China, a Indonésia, o Vietnã, o Paquistão, vão ter sempre custos muito mais baixos. Portanto, isto é um jogo aqui. Eu acho que ele está a fazer isto, sobretudo uma questão política, para agradar aos Estados americanos que desindustrializaram-se e perderam grande parte da sua qualidade de vida como empregados na indústria, etc. Portanto, há aqui uma série de coisas que eu acho que têm que ser vistas pragmaticamente. Não, a minha questão é essa, quer dizer, como é que as multinacionais vão gerir isto? E como temos aqui pessoas que estão muito ligadas a esse mundo, eu gostava de ver a análise que eles fazem sobre isto. Muito bem. Então, Matias Costa, passo a palavra e com isto depois termina, está bem? E os nossos oradores. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço imenso as perguntas que foram colocadas. Certamente não há respostas para todas, mas isto também é uma reflexão em conjunto. Eu só terminaria fazendo uma pequena referência, uma pequena nota pessoal. Eu
iniciei a expansão da EDP nos Estados Unidos, quando era administrador. Fui eu que fui para Houston, no Texas, com uma pequena equipa e com pessoas de lá, lançar aquilo que hoje é a EDP Renováveis, que é o terceiro maior operador de energia renovável nos Estados Unidos. Terceiro ou quarto, depende da maneira como se lê. E há uma coisa que foi de facto diferente quando se chegou lá. Ou melhor, duas coisas. Uma delas, o tema que já foi aqui referido, por António Redondo, dentro daquela lista de 6 requisitos, um deles é o funcionamento da justiça. O funcionamento da justiça dos Estados Unidos não tem nada a ver com aquilo que nós estamos habituados, nem na Europa e muito menos em Portugal. Qualquer disputa comercial era resolvida praticamente de imediato. Quer dizer, era impensável que uma empresa que diz que paga ao seu fornecedor a 30 dias, que pagasse a 35 dias, porque imediatamente a cláusula de penalização era acionada e nem valia a pena ir disputar isso na justiça, porque o resultado ainda era pior do que aquilo que era pagar a cláusula de penalização. Portanto, foi uma coisa que um mindset diferente do que aquilo que estávamos habituados a ter, é que a justiça funciona e funciona rápido. Muitas vezes podemos não ficar contentes com as decisões, mas funciona. Funciona e depois há aquelas leis dos precedentes, tudo isso. Essa foi uma grande diferença e no mundo económico essa diferença é absolutamente vital. E recordo-me de quando havia os rankings do World Economic Forum sobre a competitividade. Portugal vinha sempre mal posicionado nesse item e se continuasse, eu acho que continuaria a estar mal posicionado. O outro tema era a mobilidade da mão de obra, a facilidade com que se emprega, com que se despede. E a forma como a negociação é feita para se tentar atrair os melhores e para se tentar ver livre dos piores. Depois, se o sistema americano tem uma safety net para garantir que aqueles que não têm capacidades, às vezes naturais, ou pelas circunstâncias da vida, para atingirem o que os outros atingiram, se funciona ou se não funciona, podemos discutir, mas é um tema já muito, muito social do ponto de vista da sociedade americana. Agora, que de facto o talento move-se muito rapidamente e a competitividade pelo talento é a peça-chave desta movimentação, isso é verdade. E esses modelos são modelos que foram já importados para muitos países da Europa, especialmente para o norte da Europa. O sul da Europa continua ainda um pouco engessado nesta visão ainda mais tradicional é muito sindicalizada, como nós sabemos, os sindicatos são importantes, mas se calhar estão desatualizadas as suas formas de atuar na sociedade, e isso faz-nos perder competitividade, que é uma coisa que necessitamos em absoluto. Eu terminaria só sublinhando aquilo que o nosso estimado governador, ex-governador, mas para mim continua a ser governador, do Banco de Portugal, Carlos Costa, referiu que temos que ser serenos quando a turbulência é muito grande. O que nós temos que ter é serenidade. Serenidade porque quem estiver mais calmo, quem cometer menos erros, é aquele que vai vencer com mais ou menos dificuldade a batalha que está, ou as diferentes batalhas que estão aí à nossa frente. E não olhar. Os adversários não têm que ser necessariamente inimigos. E grande parte daquilo com que nós estamos a lidar à nossa volta são adversidades de adversários e que temos de ser capazes, e nós portugueses temos essa vantagem de saber gerir, sendo países pequenos, na nossa história já demonstramos que conseguimos ser muito grandes quando é necessário. Portanto, eu terminaria por aqui. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Não sei se peço desculpa, se o Bernardo e o António Rodon também querem comentar alguma coisa, António. Se não, eu comentava, uma vez que sim, houve uma pergunta direta, eu comentava muito rapidamente ao professor Pedro Dionísio, que saúdo. Eu diria que nós
temos usado 4 alavancas, que vai ver, são apenas regras de bom senso. O primeiro foi investir muito em know-how do mercado e inteligência competitiva para conhecer bem o território com que estávamos a lidar. O segundo foi adaptar fisicamente, não foi só adaptar em termos soft, foi adaptar fisicamente a nossa proposta de valor, nomeadamente o nosso produto, ao mercado local. O terceiro, porque tocou nesse aspecto, equipas locais. Equipas locais lideradas por locais. Ao longo destes anos todos, já lá estamos há 25 anos, ao próximo disso, tivemos lá, ao longo da história, 3 portugueses e em coincidência, nunca mais de 2. E a liderança foi sempre liderança americana, com gente muito profissional. E o quarto, que é uma característica distintiva da Navigator, não apenas nos Estados Unidos, foi a diferenciação com qualidade muito elevada e com marca. Praticamente tudo o que vendemos lá é a nossa marca, e tudo isto em conjunto permite-nos ainda hoje cobrar um premium de preço em relação ao produto americano 15% a 25% mais caro que os nossos concorrentes americanos. À segunda pergunta, muito rapidamente, a resposta para nós na Navigator é muito fácil de dar. Se tivermos que escolher entre Estados Unidos e China, é Estados Unidos, não será China. A China é um mercado de papel muito pouco sofisticado, com um enorme excesso de capacidade subsidiado pelo Estado, que não valoriza a qualidade, que não valoriza sequer em termos de preço, porque não tem uma lógica de custo de capital para remunerar o investimento, portanto, nós iremos sempre valorizar uma relação com os Estados Unidos e despriorizar uma relação com a China. Por último, porque também aludiu ao tema, como é que se calcula esta tarifa aduaneira? É o preço do produto à entrada na alfândega dos Estados Unidos, o preço do produto que nós vendemos daqui para lá, mas deduzidos os custos de logística e de seguros. Para terminar, Bernardo, penso que também quer fazer um comentário, não é? Penso eu. Sim, muito rapidamente, e se calhar só para acabar também com uma nota de otimismo, eu acho que é preciso nós nunca esquecermos que estamos a falar do maior mercado do planeta e com o PIB per capita mais alto deste planeta. Não é só o número de pessoas, é o rendimento disponível e a capacidade de investimento das empresas. E isto vai ser verdade independentemente da turbulência económica de curto prazo, etc., por aí fora. E aquilo que eu aconselho às empresas com que trabalho, como eu mencionei anteriormente, nós aqui em Portugal o principal papel é ajudar as empresas portuguesas a internacionalizarem-se e usar uma estratégia recomendada de US First. Aquilo que eu tenho observado é que é menos difícil, eu ia dizer mais fácil, mas também seria exagerar, é menos difícil vencer no mercado americano do que aquilo que à primeira vez aparente. E posso dar vários exemplos, vou dar apenas um, de uma empresa com que nós trabalhamos, que alguma vez podem conhecer, que é a Indie Campers, que é uma empresa que aluga autocaravanas e que montou o negócio nos Estados Unidos durante a pandemia, em que o mercado estava parado, em que não podia ser sequer possível alugar uma autocaravana. Durante o tempo que eles, aliás, nem ali, nem em lado nenhum do mundo. O que é que eles fizeram? Aproveitaram esse tempo para montar a operação logística nos Estados Unidos. E em menos de 2 anos, tornaram-se aquilo que eles isto é uma citação direta deles, o fornecedor número 1 de road trips nos Estados Unidos. Isto é possível com um produto físico, que é autocaravanas, com cadeias logísticas complexas e num mercado que já tinha concorrentes de alto nível. E porquê que eu digo que isto é menos assustador do que parece? Porque visto de fora, o mercado americano parece altamente difícil por ser hipercompetitivo, mas na verdade, em vários setores de atividade, não é assim tão competitivo e a qualidade das empresas que lá estão não são melhores do que as empresas europeias. A Navigator é um bom exemplo disso. E é possível, perfeitamente, com a qualidade de produtos e com a inovação europeia, entrar nos Estados Unidos e ter muito sucesso. E já agora, mesmo que o sucesso não seja gigante, 0,1% do mercado americano vale mais do que a totalidade do mercado português. Portanto, eu aconselharia sempre esta atividade económica, independentemente da turbulência de curto prazo, e acabando com essa nota positiva. Muito bem, portanto, gostava de agradecer ao António Martins da Costa pela excelente coordenação, que não poderia deixar de ser, desta sessão, ao António Redondo e ao Bernardo, dentro da sua complicada agenda, por terem estado connosco. Acho que foi um momento muito interessante de partilha e continuamos, obviamente, a acompanhar o sucesso destas empresas. Muito obrigado a todos e continuação de bom semana. Obrigado, boa tarde.